Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 22, aonde agora com Eternal Masters, que saiu semana passada, a gente vai falar sobre algo que tem bastante a ver com ele, a lista reservada. Antes, como de costume, a gente vai para um Crack a Pack, e no espírito de Eternal Masters vai ser um Crack a Pack de quê? Eternal Masters. E quem vai fazer serei eu. Então... É isso aí. O dono do Gold. Tô com um pack que tem um Deathrite Xamã na frente. Deixa eu abrir ele aqui. Não Abrir ele dentro, perto. obviamente. Tomara que não, né? Porque não vale nada. Tá difícil de abrir. Abre, capeta. Ai, Matheus. Você sabe Bom. que já existe, já inventaram um abridor de packs, né? Eles chamam de tesouro. Não, Não, mas não tem daí graça. é muito Não tem hipster. graça. Vamos lá. Um token de Vurme. A forma é legal. Ah, Um Vorme 6/6. preto... Não, verde. 6/6. Ah, tá. Daquela mágica que tem recapitular que bota Vormes. Uhum. Ah, então é Vorme, não é Verme, que tem diferença. Isso, Tem o isso. Verme preto e verde, mas eu acho que ele não tá nesse set. Bom, primeira carta, comum, né, óbvio. Uma criatura preta, Blight Soil Druid. É uma criatura elfo druida, por uma preta e uma qualquer, 2, tem vira, paga 1 de vida, adiciona uma verde à reserva de mana. Interessante. Tem uma outra carta que é bem parecida com essa, que é Elves of the Deep Shadow. É que adiciona preta, né? Isso, ela é uma verde só, acho que por uma 1 e vira e paga 1 de vida, adiciona uma preta. É. Acho que isso dá dano, acho que tu não tem que pagar a vida. Ah, esse dá 1 de dano? Acho que sim. Interessante. Digamos que é um elfo bem meh, né? Podia ter... Rampzinho. É o que Rampzinho tem, né? preto. Mas tem 2 de mana. Bom, próxima carta. Uma carta melhor do que ela parece na primeira vista, que é o Mog Fanático. Uma vermelha, um Goblin, 1/1, que tem sacrifique Mog Fanático. Mog Fanático dá 1 de dano à criatura jogador alvo. Versátil. É sempre o ping que falta. É 2 de dano por 1 de mana, né? Pode ser bem Não relevante. é bem 2 de dano, né? Ataca e sacrifica. Isso é bom dele. Daí, tipo, o cara tá atacando com uma criatura grande e uma criatura pequena. Daí tu dá um champ na criatura grande e sacrifica ele pra matar a pequena. Então, tipo, ele é versátil. Ele tem as suas vantagens. Continuando as comuns, agora é uma branca. Shelter. Uma branca e uma qualquer por uma instantânea. Opa, eu quero essa aí. Vai pra minha coleção de cartas com arte legal. É uma mulher com as pernas de fora, a arte da carta. E tem a criatura alvo que você controla, ganha proteção da cor da sua escolha até o fim do turno e compre uma carta. Pena que é a criatura que você controla. Seria interessante se fosse qualquer criatura. Daí é roubadaço, né? Não tanto, cara. É só porque, tipo, eu vou dar Berserk aqui. Não. Tem muito poucas cartas que dá pra fazer essa gambiarrinha. A mais divertida é a Trepadeiras de Mata Vasta, né? Porque ela não Isso. dá Hexproof. Ela diz que ela dá um tipo de Hexproof que não funciona. Não pode né? ser Muito alvo de bom. mágicas do oponente. Isso. Exatamente. Só que Muito bom. em relação a quem controla a mágica, né? Então, isso é bacana. A próxima carta é uma carta preta, Night Whisper. Uma preta e uma qualquer. É uma carta que sofreu downgrade de raridade, agora ela é comum e então ela é legal no Popper. E ela tem, você compra 2 cartas e perde 2 de vida. Muito boa. Eu já usei em vários decks. Bem interessante. Tem aquela outra versão que é Sign in Blood, Sign in Blood. que daí são 2 pretos, e a única diferença é que tu pode dar alvo. No oponente. Se tu quiser matar o cara com 2 de dano. Por favor, tá? Se você é um iniciante, só usem essa carta no seu oponente se ele tem 2 de vida. Dá 2 draw pro cara de gracinha, assim, não é uma boa ideia. Tu perdeu uma carta, o cara ganhou 2 e tudo que ele teve que fazer foi pagar 2 de vida. Tem burns bem mais eficientes que isso. A próxima carta é Roots, que também é outra carta que sofreu downgrade de raridade, que também agora é legal no Popper. É um encantamento do tipo Aura, por uma verde 3 quaisquer. Encanta a criatura sem voar. Quando ela entra no campo de batalha, vira a criatura encantada, e a criatura não desvira na etapa de desvirar. Uma espécie de pacifismo no verde. Isso, Não é pacifismo, é aquela habilidade azul. Ice alguma coisa.
Mas enfim, né? É uma forma de tu conter. Na verdade, é melhor que pacifismo, né? Porque se a criatura tem habilidades do tipo vira pra fazer alguma coisa, É verdade. esse aqui é melhor. Essa aqui é boa. Essa aqui eu joguei muito na época dela em Terras Natais. Eu acho que era Terras Natais. Lapso de memória. Peraí, carta boa em Terras Natais. Alguma carta de Terra Natal tinha que ser boa, né? Lapso de memória. Uma instantânea azul por uma azul e uma qualquer. Anula a mágica alvo. Daí, se a mágica for anulada dessa forma, coloque ela no topo do dono da mágica. Em vez Topo de do anular. Grimório. Então... É parecido com o Remand, certo? Remand volta pra mão, essa aí volta pro topo do deck, que é muito melhor. Isso. Só que em Remand tu compra uma carta também. Essa aqui, dependendo da situação, é um time walk, né? Que daí, se o cara se tapou pra jogar uma mágica, tu dá o time walk nele ali. Ou se ele não tem outra mágica pra jogar no turno, coisa assim. Lápis de memória é bom. É uma discussão interessante qual é melhor, se é essa ou Remand, qual das duas é melhor, dá uma discussão interessante. No top deck, lápis de memória é melhor. Certamente. Próxima carta é uma criatura branca. É um Core Hookmaster, que é uma branca e duas quaisquer, uma criatura 2/2, Core Soldier. E ele tem, quando ele entra no campo de batalha, vire a criatura alvo que o oponente controla. Aquela criatura não desvira na próxima etapa de desvirar. Legal. 3 de mana, 2/2, que vira uma criatura? É o que tem, né, cara? No draft tem que ter essas coisinhas assim pra encher o mofo. Mas se tu tem um deck agressivo, cara, tu baixa essa, vira a criatura do oponente e ataca com o resto, tá ligado? É que pra draft a próxima carta que é boa. Que é a Sentinel Spider. 2 verdes e 3 quaisquer. É uma aranha com 4/4 com vigilância e alcance. Isso é bom. Isso é bom. Pra draft é isso aqui. Isso aqui é fodelão. E outra carta pra draft também é um artefato. Pilgrim's Eye. 3 quaisquer por uma criatura Topter 1/1 que tem voar. E quando ele entra no campo de batalha, busque no seu baralho por um terreno básico e coloque na sua mão. Depois embaralhe o deck. Esse é bem legal. Eu não gosto muito dele. Parece inútil, mas tu consegue mexer com o artefato. Não, e não só isso. Tipo, mana fix. É um artefato que é mana fix. De certa forma, o ruim é que o terreno vai pra tua mão e não pro jogo. Não é ramp, Mana né? fix, cara. É mana fix. Sim. Não é ramp. Aqui uma carta que tava precisando de reprint porque ela tava ficando carinha, embora seja comum. Firebolt. É um sorcery, um feitiço. Por uma vermelha, dá 2 de dano na criatura jogador alvo. E tem flashback por uma vermelha e 4 quaisquer. Joga bastante no pop. Flashback é meio caro, mas é de graça. Eu acho que eu tenho uma dessas em japonês. Ela joga bastante no Popper porque as partidas tendem a durar mais quando tu tem um deck de controle, né? Então, 5 de mana pra um Kodota, Jeskai ou coisa assim é barbada. É tranquilo. Aquelas cartas que tu pensa assim, por que diabos entraram na coleção, né? Embora tenha bastante flashback, mas, né? Burning Vengeance, que é um encantamento por uma vermelha e 2 quaisquer. E tem, toda vez que um spell é castado do cemitério, Burning Vengeance dá 2 de dano na criatura jogador alvo. Cara, essas cartas são bacanas se tu fazer um baralho no draft acerca delas. E tem bastante flashback, pô. O legal seria se tivesse Retrace. Essa carta com Retrace é bacana. Pô. Nenhum Retrace, né? Não tem. Acho que não tem. A próxima incomum é Fatal Ficção. É uma instantânea por uma azul e 3 quaisquer. E ela tem: revele 5 cartas do topo do seu Grimório. Um oponente separa essa carta as cartas em 2 pilhas. Coloque uma daquelas pilhas na sua mão e a outra no cemitério. Essa carta é muito genial tu usar num cubo multiplayer. Ou num commander multiplayer. Tu pegar teu oponente aí, escolhe aí. E aí todo mundo, aquela tensão na mesa. Essa carta é fantástica, cara. É muito bacana. Eu ouvi boatos de que ela vai sair em Standard. Ela não legal. tem um poder muito alto. O fator de diversão dela que é muito alto. Sim. Mas em termos de power, eu acho que ela é bem fraquinha até. Porque, tipo, pode vir um monte de merda e o oponente pode pegar tudo aí. Foda-se. Próximo incomum, Sprite Noble. É uma criatura fada por 2 azuis e uma qualquer. 2/2. E ela tem voar, né? Outras criaturas com voar que você controla ganham +0/+1. Porra. E ela tem vira. Outras criaturas com voar que você controla ganham +1/+0. Porra, muito boa.
Bem legal e bem interessante a carta Nossa, também. Flying Winds, isso aí. Pegar num draft, certeza que vem. Uma carta que tinha que ter nessa coleção, eu acho que não tem. Tem aquela carta que tu coloca, eu acho que passarinhos, que é uma instantânea. Tu coloca passarinhos e tem flashback. Que tu tem que virar tuas criaturas daí pra castar o flashback. Tem. Ah, sim. Que é a branca, tu vira 3 criaturas brancas e daí casta do flashback, não é isso? Isso. Eu não sei se tu coloca espíritos É 1/1s passarinho. ou passarinhos 2/2? Não, Um. 3 passarinhos 1/1, flashback mais 3 passarinhos 1, dá 6 de poder daí. Ah, legal. A rara tem que ser uma rara bosta, né? Aê, conseguimos, Porque é chegamos óbvio, lá. né? Que é o Dualcaster Mage. É uma criatura humano mago por 2 vermelhas e uma qualquer. 2/2. Ele tem flash. E quando ele entra no campo de batalha, copia mágica instantânea ou feitiço alvo. E tu pode usar um novo target pra cópia. Essa criatura deveria ter custado um vermelho só. Um vermelho e um incolor. Aí seria legal. Eles acharam que talvez na época que saiu, foi no Commander, eles acharam que, será que isso aqui vai jogar em alguma coisa? E eu vi vários decks que tentaram colocar ele, mas ele nunca saiu do canto. Ele é muito caro. Tipo, tu 3 tem de o mana. Snapcaster Mage, pra que tu vai usar ele? A diferença é que o Snapcaster Mage tu tem que pagar aí no custo da mágica, certo? Mas esse aí é um de mana a mais daí, né? Sei lá, tipo, na coleção saiu o Fire Blast, não saiu? Que sacrifica 2 montanhas pra dar 4 de dano. Qual coleção? No Eternal Masters. Acho que sim. Daí tu usar ele com Fire Blast é legal. Tipo, 3 de mana e sacrifica 2 montanhas pra dar 8 de dano, não é nada mal, né? Mas mesmo assim, tipo, uma rara muito meh. E a foil, Pior ainda. terrível. Brainstorm. Não, terrível. Não. Brainstorm foi uma aberração, cara. Tá custando tipo 50 a 60 dólares ainda. Agora deve ter baixado, né? Porque agora tem mais chance de vir. Não sei. Quando saiu o Conspiracy não baixou muito. Não, mas quando saiu o Conspiracy é que ela ficou alta, porque daí só o Conspiracy praticamente tinha. Não, a máscara de mercado é a mais cara, 200 dólares. E Conspiracy, quando saiu, era 80. Absurdo. Bom, a próxima, a Foil também é uma carta que virou comum nessa coleção. Stupefying Touch. Um encantamento aura por uma azul e uma qualquer. Encanta a criatura, né? É uma ela tem, quando ela entra em jogo, tu compra uma carta e a criatura encantada não pode ativar habilidades. Essa carta tem que ter sido traduzida como toque estupidificador. Nem vou botar no Winner Sleeve aqui, porque não... né? Não vale a pena. Vou estragar um Winner Sleeve pra nada. Mas a cartinha é interessante, cara. Tu desabilita uma criatura utility do cara, tu compra uma carta. Não é tão ruim. Se tá jogando com aquele deck de Enchantress, pode ser bem útil, certo? Porque tu baixa ela, sei lá, Enchantress compra uma carta. é verde e branco. Mas dá pra fazer com verde qualquer coisa, na real, né? É que verde e branco tem manto de tatu, então tu vai querer fazer verde e branco. Tá. Se tu não tem manto de tatu, tu não faz verde e branco. Então tá. Acho que antes de irmos pro nosso assunto principal, a gente vai passar por umas notícias. Que por incrível que pareça, as notícias têm a ver com o nosso assunto, de certa forma. Mas, tudo converge. Tudo converge. Só faltou a gente abrir uma carta boa nesse Eternal Master pro episódio sair perfeito. Uma Mana Crypt Foil, né? Daí eu ia parar de gravar nesse exato instante, porque eu ia infartar. Vai ser tipo a minha reação de guriazinha quando eu abri o Tarmogoyf, né? Está gravado. É um artefato podre. Não é artefato, é verde. Cara. É um Goyf, cara. É um Goyf, cara. Só falta ser um Goifoil, né, Matheus? Muita vergonha ali, cara. Imagina pior é que se isso fosse está eternamente na internet. É tipo aquele vídeo do cara que abre, eu acho que é uma Mox azul, que o cara quase infarta lá abrindo um deck daqueles... Deck de iniciante. Não, foi a Black Lotus que o cara abriu. Não, mas é que tem um que é de uma Mox, que o cara quase infarta, assim. Se fosse o Matheus, acho que o Matheus tinha batido as botas. Tem um que o cara tá abrindo uns boosterzinhos de alpha, e daí tira uma Black Lotus. Cara, eu acho que o cara gozou ali na hora, porque os barulhos que ele faz, não aparece o rosto dele, só aparece as mãos. Eu tenho certeza que o cara gozou ali, velho. Só os barulhos que ai meu Deus, ai meu Deus. Mas enfim, nós tivemos 2 GPs Legacy em Praga,
em Columbus. Columbus eu não sei onde é que é nos Estados Unidos, eu imagino. É nos Estados Unidos. Sim. Porque normalmente tem um na Europa, né, em Praga, capital da República Tcheca. Pra quem não sabe, a gente já aprendeu um pouco de geografia depois da gafe das cores das bandeiras. Então, nesses Grand Prix a gente teve uma coisa interessante, porque nos 2 top 8 tivemos 5 Miracles, e o campeão do Grand Prix Praga foi Ad Nauseam Tendrils, ou Ent, e o Grand Prix Columbus, o campeão foi Infect. Tem algumas coisas assim, tipo, que ficaram bem interessantes, que nem no Praga teve um Shardless no top 8, no Columbus nenhum. Então isso prova que os Shardless estão perdendo espaço no formato. E realmente eles estão caindo bastante em uso, assim. Se for olhar no MTG Goldfish, o percentual de pessoa do meta está caindo cada vez mais. Porque o meta do Legacy está ficando meio complicado. Ele estava estabilizado por um tempo, só que Miracles é um deck que se reinventa, impressionante. Então, o tempo passa, novas formas de combater Miracles aparecem. O último foi Eldrazi, que por sinal não teve nenhum Eldrazi nos 2 top 8. Mas é que estranho. Basicamente por causa de Miracles, porque ele tem se adaptado para contornar esses problemas, e o Miracles não tem um bad matchup, assim, tipo, ele consegue se virar contra todo mundo. Talvez o pior matchup para Miracles sejam os decks combo, tipo Ad Nauseam, ou Sneak and Show, ou Reanimator. Infect? Infect... Miracles perdeu pro Infect, né? Perdeu, mas... digamos que o Infect... É que assim, o Infect da Draw, né, na God Hand, ele vai ganhar de qualquer um. Né? Então, tipo, eu não assisti as partidas, então eu não sei te dizer como é que foi a partida do Infect contra Miracles. Mas, sim, Segundo turno morreu, ninguém detém, né? Exato. Então, tipo, né, não adianta. O que eu achei bem interessante, comparando esses dois GPs, é que o meta europeu é bem diferente do meta americano. Completamente. Assim. Completamente. O pessoal brinca, assim, que são 2 Legacies. Que o Legacy da Europa é muito diferente. Inclusive, é no Legacy da Europa que os Delver ganharam popularidade e que se estabeleceram no formato, assim. Porque nos Estados Unidos, se for olhar no top 8 de Columbus, nem tem Delver, assim. O pessoal não é muito fã desse tipo de deck, parece, nos Estados Unidos. Delver era chato mesmo. Ou vai ver porque o americano gosta de um tease. Ninguém entendeu. Mas vocês vão entender em breve. Mas, enfim. Daí, como a gente pode ver assim, os 2 que foram campeões, Infect e Ad Nauseam, são os decks mais combo, né? E em Praga teve outros decks combo, como Sneak and Show também. Na verdade, foi no Columbus, teve o Reanimator. Então, com esse crescimento dos deck combo para tentar deter Miracles, Shardless acaba sendo o cenário, porque Shardless é terrível contra esse tipo de deck. E Jund também, então esses decks mid-range estão perdendo espaço no formato. E por causa disso, que o pessoal está começando a conversar de novo sobre, será que o Miracles não merece um banimento? Será que o Miracles não está muito forte? Porque se ele está deturpando o formato, se o formato tá girando em torno dele, onde todo mundo tem que ter sideboard contra Miracles, todo mundo tem que ter, às vezes, mainboard contra Miracles, tem decks que são feitos quase que para deter Miracles. Tipo, isso é um formato saudável? Porque até então o Legacy ele vinha sendo um formato saudável, daí o pessoal já tá começando a criticar um pouco isso. E também porque o Miracles te permite fazer uma coisa que as pessoas estão muito preocupadas que se torne algo frequente, que é o quê? O jogador vai lá, deixa um Entreated Angels no topo do deck, ali numa das 3 primeiras cartas, fica reorganizando o deck turno após turno para não comprar esse Entreated Angels, e vai segurando o jogo, vai dando términos, vai dando escambau ali para não perder, porque o Miracles faz isso muito bem, ele consegue não perder muito eficientemente, e daí fica esperando isso por 45 minutos, até olha assim, faltam 5, 10 minutos para acabar o jogo, então tá, agora eu revelo aqui meu Entreated Angels, boto um buzilhão de tokens de anjo, bato para vencer, jogo 2, vai lá, oponente, ganhe 2 partidas em 5 ou 10 minutos. Então, o pessoal também tá questionando isso, tipo, por mais que isso seja extremamente desleal, extremamente... Filho da puta. É o tease, cara. O pessoal adora o queijinho deles. Exatamente, tipo, por mais que isso seja
completamente contra qualquer coisa, assim, de, sei lá, de esportividade, competição, blá blá blá, Não é legal. não é ilegal e, tipo, é interessante tu ter um deck no formato que é capaz de fazer isso, sabe? Então o pessoal tá realmente... Tem muita gente na comunidade que tá comentando sobre, talvez o Miracles precisa ser observado e precisa de um banimento. Eu admito que eu acho isso interessante, certo? Afinal de contas, é uma estratégia válida. Tu tirar o tempo do cara... Mas é uma estratégia válida que só funciona pelas regras de tempo atuais, né? Então quer dizer que tu tá usando as regras do jogo de uma forma a deturpar o jogo, porque... Isso. Tipo, tu tá jogando menos, na real. Tu não tá agregando valor ao jogo, tu não tá tendo um jogo mais divertido, um jogo mais empolgante, um jogo até mais televisivo pra Wizards. Imagina se a final do campeonato é só o cara lente, passo. Mas a questão é que na final não tem limite de tempo, certo? Então ele não pode fazer isso lá. Então, pra ele não faz sentido fazer isso assim. Faz bastante sentido durante o primeiro dia do GP, certo? Tu vai lá e tu te estabiliza no top 8 durante o primeiro dia, e no segundo dia, talvez, fazendo esse trickzinho do tempo, e aí quando tu termina o dia 1 e tu tem que ir pro top 8, aí pronto, tá ligado? Aí tu vai e joga da maneira como o deck foi feito pra ser jogado. Só que essa estratégia não vale no mall, por exemplo, porque cada jogador tem seu tempo individual, então só vale no Magic de verdade. Cara, tu não quer ter reloginho pra cada um, certo? Eu queria, eu não vejo problema, cara. O pessoal joga xadrez com os reloginhos porque não pode jogar Magic. Cara, é chato, velho. Tem muito trigger. No xadrez é eu jogo, tu joga, eu jogo, tu joga. No Magic seria assim, tipo, upkeep, passo prioridade. Draw, passo prioridade. Main phase, passo prioridade. Início de fase de combate. Seria legal até que todo mundo ia aprender os momentos de passar prioridade. Tipo, tu tem que saber quando apertar no reloginho. Se tu apertou no reloginho e não queria passar prioridade, fudeu, já passou. Mas já pensou como seria sacal isso, tá ligado? O que eu acho que é a maior vantagem de jogar o Magic de papel é os atalhos, certo? Que tu tem que, tipo... não, pera, eu vou fazer uma coisa no teu draw, certo? Tu passa o turno, passei o turno, quero fazer uma coisa no teu draw. Tá, lá vem o clique, todo mundo sabe que lá vem o clique. Ou agora tem Collagens Command também, certo? Mas... Esses atalhos que jogar no papel te permite faz muita falta no Magic Online. Porque o Magic Online ele fica muito exatamente assim, passo a passo. Todo mundo F2, 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 certo? Enche um pouco o saco. Isso. Mas sei lá, mas fora isso não tem outra forma de tu evitar, porque tu não pode nem dar slow play pro cara, porque o cara tá jogando. Exato. Então, não existe outra forma de evitar esse tipo de deturpação das regras sem ser um reloginho. Mas aí que tá. Daí o que o pessoal tem falado? Tipo, bane o tampo. Bane o tampo que acaba o problema, porque o tampo é o causador dos grandes problemas, que o cara fica naquela história. Paga uma mana, olha se do topo, fico aqui 3 minutos decidindo qual vai ser a ordem que eu vou colocar, quebra uma... não gostei, quebra uma fetch, busca um terreno, embaralho, olha as 3 do topo, agora gostei. Entendeu? Tipo, só nisso tu perdeu 5 minutos. Então... O pessoal tem pedido pra banir o tampo por causa disso. Só que eu acho que não seria banido o tampo. Mata o deck, praticamente. Né? Além de matar o deck, ferra com vários decks Tier 2 que usam ele. Tipo Nick Fit e esse tipo de coisa. A outra possibilidade, o pessoal também cogita Counterbalance, mas Counterbalance não vai resolver o problema do tempo, porque não vai banir, porque o problema do tempo é o tampo. Mas o cara não vai conseguir, mas aí que tá, se tu banir o Counterbalance, tu pode não resolver o problema do tempo, no sentido de resolver o problema diretamente, mas o que vai acontecer é que o oponente vai conseguir jogar. O cara do Miracles não vai mais conseguir controlar o jogo por 40 minutos. Ele consegue, porque daí ele vai no lugar dos Counterbalance e botar mais Counter Spell. Mas Counter Spell acaba, né? O Counterbalance é infinito. Mas aí que tá, mas é um deck focado pra juntar terreno. Daí, porque ele tem términos. Então ele pode ficar levando umas porradinhas pra estabilizar o board, depois dar um términos, e daí começar, tipo, dou Counter Spell, Snapcaster Counter Spell, e assim segurar o jogo. E cada ativação do tampo vai levar uma eternidade pra resolver. Então, tipo, não resolve o problema. O deck ainda fica jogável e ainda pode gerar esse problema. Então, a outra solução é banir o que dá o nome ao deck, né? Que são os Miracles. Banir o Entreat the Angel e principalmente banir o Terminus. Porque o Terminus, sim. O Terminus é o maior ganho de tempo do deck,
Porque é um Wrath of God por 1 de mana. Instant Speed. É muito complicado para decks mid-range, ou até mesmo decks mais agro, lidar com o Terminus. Porque tu quer matar o cara que tá jogando lá, tu quer vencer o teu oponente jogando de Miracles o mais rápido possível, antes que ele estabilize o board. Só que se tu for pro all-in contra ele, tu leva um Terminus e tu tá ferrado. Então tu tem que ficar sempre naquele meio termo do tipo, eu tenho que ser agressivo, mas nem tanto, e essa estratégia... tem gente que fala assim, mas é a estratégia do jogo, então tu não pode ficar pensando dessa forma, tu tem que ter uma estratégia bem bolada pra jogar contra Miracles. Só que o problema é que muitas vezes a estratégia funciona porque o cara não tem o Terminus no topo. Então, pode ser que o cara tenha 2 Terminus no topo, daí tu vai lá, baixou metade das tuas criaturas, atacou, o cara deu Terminus. Tu pensa, eu tenho aqui as criaturas pra baixar de novo, daí tu vai lá, baixa todas as criaturas de novo, daí dá outro Terminus. Acabou a tua estratégia. Talvez o Terminus seja o que deixa o deck mais justo. E o Entreat the Angels tira essa possibilidade de ganhar no fim do relógio. Mas agora é esperar pra ver. Eu acredito que Terminus talvez seja um ban interessante, porque o fato de ele colocar tudo no fundo do baralho não deixa que tu consiga nem, vou botar uma criatura com indestrutível, uma criatura que deixa ser regenerada. Nada resolve. Com certeza. Terminus é complicado de jogar contra. Então, vamos ver. Agora vai sair... Quando é que sai a próxima coleção? A lua do Enraku lá? Acho que agora, semana que vem, começa os spoilers. Então, eu acredito... Google me responde. Eldritch Moon... Release date. Pronto. 29 de julho. Então... Não. 29 de julho são os pré-release do Magic Online. Então, é antes disso. É antes disso, site da Wizards é menor. Os pré-release é dia 16 e 17 de julho. Então, em um mês já tem pré-release. Olha só. Então tá logo aí. 16, 17. Então, dia 18 sai a lista de cartas banidas, restritas e afins. Não, é porque o release mesmo é dia 22 de julho. E normalmente é um dia depois do release, certo? Então vai ser dia 23, eu imagino. Não, dia 23 é sábado. Geralmente sai na segunda. Então é dia 25, eu imagino. Então tá. Então dia 25 sai a lista. Daí dia 25 a gente vai ver se a Wizards está preocupada com Miracles ou não. Eu acredito que não. Acredito que não vai vir nenhuma diferença em banlist dessa vez. Vamos ver. Talvez eles desbanam mais coisas pro Modern. Mas isso aí é Talvez, assunto pra mais perto. Falando em assunto, então vamos para o nosso assunto principal, que é a lista reservada. Então, o que a gente fez nesse episódio, a gente correu atrás um pouco da história da lista, para não falar só sobre o que ela é, quais são as cartas que estão nela, mas sim como ela foi criada, por que ela foi criada, qual foi o problema que ela resolveu, ou tentou resolver. Isso fica ao entendimento de cada um. Claro que a gente vai dar nossas opiniões, mas a questão é a seguinte: como faz muito tempo que a lista reservada foi criada, mas muito tempo. Para vocês terem uma ideia, ela surgiu em 4 de março de 1996. Isso fazem mais de 20 anos atrás. Isso é muito tempo. Para um jogo, cara... Magic é velho. Cara, te faz colocar em perspectiva o quão duradouro é o Magic, certo? Acho que não tem nenhum outro jogo, assim, que não seja um clássico, que nem xadrez, essas coisas, certo, que durou 20 anos. Poxa, 20 anos é muito tempo. E que sobreviveu e que vem ganhando maior popularidade. Tu pega xadrez diminui de popularidade, certo? Magic tem aumentado, que é um negócio bem impressionante, pra ser sincero. Também xadrez, acho que o Magic ainda ganha nesse sentido de que tem uma empresa constante por trás do Magic, o Magic é de alguém. E essa empresa continua cuidando dele por 20 e tantos anos. O xadrez não, o xadrez, sei lá, patrimônio da humanidade, um negócio assim, ninguém é dono. Exatamente. Mas o que a gente quer dizer com isso é que muitas das coisas que tu consegue daquela época, como a internet ainda era uma criatura jovem, cara, isso é muito estranho, velho, um tempo que não havia internet. As pessoas ainda não tinham e-mail. Exato. Então, muita das evidências que existem são evidências testemunhais. A gente não tem muita coisa que são fatos. A gente não tem, por exemplo, lista de preços. Eu não consegui achar, certo? É possível que exista. Se tem alguém que é mais investigativo, é mais jornalista, provavelmente consegue correr atrás e conseguir os fatos. Então, o que eu quero dizer assim, a gente tem muitas das coisas que são evidências testemunhais de pessoas
que viveram naquela época e que ainda estão ativas, que ainda jogam Magic, e falando um pouco sobre aquilo, mas é pra deixar sempre assim, é testemunhal, então pode ser que não é o correto, certo? Pode ser que isso não é exato. Só quem teria essas informações seria a própria Wizard, né? Mas ela não divulga. Eu acredito que se tu conseguisse edições antigas daquela revista, como é que é a Duelist, certo? Onde tinha o preço das cartas, talvez tu conseguiria comparar para ver se essas informações são verídicas ou não. Outra parte para dar um pouco de contexto, anteriormente havia o conceito de borda branca e borda preta. Ah, saudades. Não, não existiria tantos tópicos nas pessoas perguntando na internet como é que eu pinto a minha borda branca de uma forma eficiente. Se as pessoas gostassem de borda branca, cara, é um saco, suja muito mais fácil. Inclusive foi o motivo delas aparecerem, né? O Wizards tocou, isso é uma bosta. Só usar Protector, cara. Na época que não podia, certo? Certo? Mas o principal motivo que as bordas foram criadas originalmente era para ser assim, as bordas brancas são coleções básicas. Elas conteriam somente reprints de mesma arte. Nunca haveria um reprint com arte diferente em uma borda branca, certo? Isso ficaria nas bordas pretas, que são as coleções com cartas novas ou artes novas para algumas cartas. Então, tu pegar, por exemplo, a primeira foi Arabian Nights, acho que foi a primeira coleção Expert que eles chamavam, ela teve bordas brancas, mas tu pegar Alpha, Beta, Unlimited, Revised de quarta edição, todas essas tinham borda branca, porque eram coleções básicas. Arabian Nights tinha na borda preta, né? Eu falei branca? Falou. Tá. É o Nelson, a proximidade com o Nelson pela internet, fazendo trocar as cores. Branco e preto eu ainda geralmente acerto, viu? 50% das vezes. Então, dado esse contexto, o que aconteceu foi o seguinte: em Chronicles e na quarta edição teve uma quantidade de reprint muito alto de cartas como Arabian Nights, Antiquities, Legends e The Dark, que são as primeiras coleções, digamos, expert, né, os primeiros blocos de Magic. Então agora que vem aquela parte que é evidência testemunhal, que, segundo algumas pessoas da internet, o preço das cartas despencou, certo? Então, as Moxen, que estavam valendo $70, máquina do tempo, cadê tu? Passaram a valer menos de 10, assim. Então, o preço das cartas caiu. Esse preço muito. Provavelmente, não sei, talvez modificado pela inflação, né? Porque em 96, uma carta de $70 eu acho meio difícil. Talvez seja, tipo, modificado pela inflação, alguma coisa do tipo. Eu não sei, é que pensa que a gente está acostumado a viver com 10% de inflação por ano. Nos Estados Unidos, inflação praticamente não existe, né? O mercado deles lá é bem mais estável do que o nosso. Pô, tu for pensar que, tipo, $70 era uma carta extremamente rara, tipo, sei lá, Blood Moon de The Dark era uma carta de uma tiragem super pequena, sabe? Daí eu não duvido que ela fosse $70 mesmo. E daí saiu em Chronicles, que daí foi uma enxurrada de Blood Moon pra tudo que é lado. Chutava uma moita e saía 5. Cair pra 10 é bem aceitável. É a lei da oferta e da procura, né? Teve mais cartas no mercado, então o preço tende a baixar. Isso gerou uma reclamação muito forte por parte dos jogadores, ou colecionadores. Ou lojistas. Mas vamos pensar que nessa época a Magic tinha 30 meses de vida, certo? O Magic não estava estabilizado, ele ainda não tinha a mesma abrangência que ele tem hoje. Eram épocas diferentes, o mundo funcionava de forma diferente como funciona hoje. Então as pessoas ficaram ensandecidas com isso e ameaçaram, tipo, não vou gastar meu dinheiro com essa porcaria aqui se mês que vem não vai valer mais nada. Aí a Wizards, vendo isso, né, pensou, a gente está sendo ameaçado sobre isso, a gente precisa fazer alguma coisa contra isso. Então, eu admito que quando eu li essa primeira resposta da Wizards, eu fiquei um pouco indignado, certo? Porque assim, cara, como vocês não pensaram nisso, seus desgraçados, certo? Só que a questão a gente tá olhando pra isso de 20 anos atrás, 20 anos à frente, melhor dizendo. É muito difícil de tu conseguir ter uma mente limpa na hora de tomar de tu pensar sobre isso e analisar essas decisões. Mas enfim, o que a Wizards falou foi mais ou menos o seguinte: o Magic é um jogo, mas ele também tem apelo de coleção. A WotC,
ou Wizards of the Coast, é uma empresa de jogos em primeiro lugar. Veja bem, é uma empresa de jogos em primeiro lugar. E reprintamos para criar um jogo agradável e porque os jogadores merecem uma oportunidade de jogar com essas cartas. Show, legal. Gostei de... Por que não pararam por aí, né? Deviam ter parado por aqui. Mas então, que eles continuaram com o seguinte. Descobrimos, entretanto, que a coletabilidade de Magic olha que palavra bonita. Tem uma relação com a sua disponibilidade para fins de jogo. Então, nós vamos criar uma nova lista de cartas, que a gente vai chamar de cartas reservadas, que jamais reimprimiremos em borda preta ou branca e nem mesmo reprints funcionais. E o que são reprints funcionais, só para deixar claro, porque não foi bem esse o termo que eles usaram. Eles usaram cartas que têm jogabilidade idêntica. Que é basicamente assim, se tu tem uma 2/2 por um verde e uma genérica, que é lá os ursos marrons, como é que é? Os Grizzly Bears. E daí depois tu tem os ursos pardos, que são exatamente a mesma carta, só com um nome diferente. Mas as cartas são reprints funcionais porque elas funcionam da mesma forma. Então, quando eles falaram isso, tipo, tá, mas vocês não falaram que vocês eram uma empresa de jogos em primeiro lugar, e agora vocês estão sendo a favor dos colecionadores, isso tá meio estranho. Então ficou meio sem graça. Mas enfim, o que eles colocaram nessa primeira versão da lista? São as cartas... Essa regra continua valendo? De bordas pretas ou brancas? Não. Mais à frente já foi removido isso, porque não faz mais sentido. Damn it. Eles podiam lançar coleções com borda dourada. Não tem nenhum loophole na lista reservada mais. Não, bordas douradas eles podem porque são cartas não jogáveis. Não, mas eles podiam fazer cartas jogáveis com borda dourada. Entendeu? Mas eu acabei não colocando aqui nos tópicos que eu peguei da lista, mas enfim, eles podem reprintar cartas promocionais dessa lista, mas eles não podem reprintar cartas que sejam aceitas em torneios dessa lista. Os termos são meio estranhos e o pior é que o que aconteceu é o seguinte, veja aqui qual é a lista, certo? Só que só tem a lista atual no site deles. Tu não consegue pegar revisões do documento da lista reservada para te conseguir analisar o que tinha em cada época, certo? Sim. É só alguns artigos e algumas coisas. Tipo que nem essa lista aqui, teve um cara que guardou, sei lá, e tirou de não sei aonde, tirou lá do MTG Salvation, porque no site da Wizards tu não acha mais isso. Talvez eles nem tinham site naquela época, devia ser só naquela revista, na Duelist, que era a revista oficial, entre aspas. Mas enfim, quais foram as cartas que eles colocaram na primeira revisão da lista? São as cartas de Alpha e Beta, que não aparecem na quarta e nem em Ice Age. Então, todas as cartas de Alpha e Beta, comuns, incomuns e raras, que não estavam na quarta nem em Ice Age. Incomuns e raras de Arabian Nights e Antiquities, que não possuem versão em borda branca. E todas as cartas raras de Legends e The Darks que não foram reprintadas em bordas brancas. Isso aqui é irrelevante, certo? Nossa, não, muito é só aleatório, praticamente. Eles falaram assim, a gente não vai reprintar mais cartas raras. Porque quando eles falaram nas cartas futuras, eles falaram o seguinte, cartas de Fallen Empires, Ice Age, Homelands e coleções subsequentes podem ser reimprimidas. Entretanto, não mais do que 25% das mais raras cartas serão reimpressas. Basicamente o que eles disseram era o seguinte, que eles iam pegar todas as cartas raras e eles falarem, essas 25% aqui, a gente vai nos reservar o direito de reimprimir. As outras 75% a gente vai colocar na lista reservada e elas não vão ser reimpressas. E devido ao jeito como as coisas funcionavam naquela época de Magic, que era tudo uma putaria maluca, tu pegava que nem Alliances não tinham cartas raras, elas tinham níveis de incomunidade, sei lá. Elas tinham... tinha como 1, 2 e 3, se não me engano, em Alliance. Exatamente. Então, eles falaram assim, que as cartas mais raras são aquelas que aparecem com menor frequência numa print sheet, né? Se vocês já viram, são aqueles posters com cartas de Magic sem ser cortadas, né? Cara, como eu queria um daqueles, cara, pra deixar exposto. Momento, curiosidade, se eu não me engano, era em revisado que a ilha era carta rara. Né? Teve uma ilha e uma montanha que era rara. Que só saía uma a cada folha, enquanto as outras saíam várias. E antigamente não era aleatorizado o suficiente, então tu acabava conseguindo saber quais eram as cartas que iam ter em cada pacotinho com base nas outras que tu via, certo? Era bem... Tem umas coisas interessantes. Hoje em dia é mais complicado de fazer isso, embora ainda seja meio possível, se eu tenho um conhecimento meio grande do processo. Mas enfim, essa era a versão original da lista reservada,
que foi criada para resolver aquele problema do preço das cartas sendo despencado. O que, né? É frustrante, certo? Porque aquele primeiro parágrafo, a Odyssey é uma empresa de jogos em primeiro lugar e reprintamos para criar um jogo agradável e porque os jogadores merecem uma oportunidade de jogar com essas cartas. Cara, que frase louvável, certo? Se tem que falar alguma coisa boa sobre a Wizards, foi essa frase em específico. Só que elas não seguem mais ela, né? Exatamente. É uma empresa de jogos e a gente reprinta as cartas para os jogadores. Show. Fantástico. Muito boa a frase. Mas enfim, isso foi em 96. A próxima atualização dessa lista reservada foi em 2002. Então, em 2 de março de 2002, eles falaram que o seguinte, teve lá, basicamente, na 7ª edição, que isso foi... O Anjo de Serra foi reimpresso. Só que daí eles notaram que o preço das cartas das versões antigas do Anjo de Serra... o Anjo de Serra aumentou e não diminuiu. E aí eles se perguntaram, será que não vale a pena a gente tirar comuns e incomuns de alfa e beta da lista reservada para a gente poder reimprimir elas? E se vocês estão se perguntando por que o preço do Anjo de Serra subiu, é simples, existem Felipes. Existem pessoas que gostam de jogar com a versão original da carta, tanto por eles acharem mais bonita, por questão do fator nostalgia, ou só por eles gostarem daquela versão, certo? E é dessa forma que eles gostam do aspecto de colecionador. Eu gosto de jogar com as versões mais antigas possíveis das cartas. Show, tu tá colecionando, mas tu tem a carta para fins de jogo, o que, na minha opinião, é bem louvável. Eu prefiro pagar um pouco mais pra ter a versão original do que ter a versão mais barata. Esperem pelo próximo deck tech do Felipe, que ele vai fazer um baralho só com cartas alfa. Só que eu me limito aí até revisado. Porque, né, pra trás disso as coisas ficam muito caras. Daí, a não ser que a carta não tenha revisado, só tenha Unlimited. Daí o meu limite é Unlimited. Mas carta de alpha e beta, no way. Eu queria ter uma, cara, mas até agora não consegui achar nenhuma pagável. Qualquer uma. Só que não, fosse. Tem algumas que são bem pagáveis, cara. Menos de $1, algumas bem bosta. Olha, cara, eu tava procurando eu queria o Minotauro de Hurlon, que é uma bosta. Ela só é legal porque foi a primeira carta com flavor text. E a de alpha é cara pra caralho. Mas aí que tá, ela tem aspecto de colecionador, por ela ser a primeira carta reprintada com flavor text, certo? Não sei, não tem tanta, né, lá nas lojas. Cara, tá $3 de alpha. Minotauro de Hurlon? Aham. Quando eu vi a última vez, não tava isso, não. Tá. Pode parar de chorar e comprar agora. Então, depois disso, né, isso foi em 2 de março de 2002, e aí em 19 de julho, dado o resultado dessa meio que pesquisa que a Wizards fez com os jogadores, eles decidiram dar uma revisada na lista reservada. Então o que eles fizeram? Eles pegaram as raras de Tempest, Stronghold, Exodus, Urza's Saga, Urza's Legacy e Urza's Destiny e adicionaram elas na lista reservada de acordo com as promessas anteriores. Promessas é uma parte interessante, tá? A Wizards jamais criou um contrato ou uma forma legal, né, de acordo com a lei, de fazerem isso, certo? Isso foi só a palavra da Wizards. Não existe... Ninguém poderia, por exemplo, processar a Wizards, eu acredito, por eles quebrarem a lista reservada, porque eles jamais fizeram alguma coisa legal com isso, certo? Não tem um contrato. E nem tem o que faria, o produto é deles, eles podem fazer o que quiserem. Não tem como alguém obrigar alguém a fazer alguma coisa com o teu produto. Exato. As cláusulas da cor da borda foram removidas, porque não fazem mais sentido, né? Então aqui que foi o primeiro furo que eles pegaram. E uma coisa boa, eles removeram as comuns e incomuns de alfa, senão a gente não poderia nem ter mais força, crescimento desenfreado, certo? Nem mais um monte de outra coisa, né? Isso. E eles adicionaram as raras de Ice Age também. Porque se tu for pensar, não pode ter reprint funcional, não pode mais ter urso, não pode mais ter orc, não pode mais ter nada. Sim, muita coisa. Exatamente. Então, porque um dos problemas que a lista reservada acrescenta é que tu não pode ter reprints funcionais das cartas. Então tudo bem, algumas coisas tu não pode ter mais uma dual land, certo? Mas às vezes tu não pode ter uma, uma 2/1 Flying First Strike por 2 brancos e um incolor. Uma coisa bem simples que obviamente já teria sido reprintada, não foi porque tá na lista reservada. Então acaba limitando um pouco os designers de Magic por causa disso. Mas uma coisa que foi interessante, então, em 19 de julho de 2002, a Wizards falou que não vai mais adicionar nenhuma carta de Mercadian Masks em diante. Então, chega de
cartas adicionadas à lista reservada. Que, felizmente, né? Imagina se tivessem continuado com isso. Seria um desespero. Não existiria Legacy hoje em dia. Não existiria Legacy, não existiria Modern. Todo mundo só jogaria Standard porque era a única coisa que tu conseguiria jogar. Na verdade, eu questiono muito se existiria o Standard, porque como todo mundo jogaria só o Standard, as cartas seriam muito mais caras do que já são. Talvez, é uma coisa potencial. Então, a outra atualização que teve em questão à lista reservada foi em 18 de março de 2010, ou seja, quase 10 anos depois. Quando eles finalmente descobriram o último loophole. Basicamente é o seguinte, que a lista reservada original ela permitia reprints premium das cartas. E premium é o quê? São coisas, por exemplo, fora dos blocos de expansão. Então eles poderiam, por exemplo, reimprimir em Duel Decks, em Guild Promos e From the Vaults. Então, por exemplo, se tu pegar 2010, tu tem coisas lá, por exemplo, como Phyrexian Negator, Mox Diamond e Memory Jar que foram reimpressas. Phyrexian Negator foi naquele Duel Deck, eu acho que Phyrexia versus The Coalition, e Mox Diamond e Memory Jar foram reimpressos no From the Vault Relics. Então, poxa, né? Olha que bacana, né? Seria uma versão interessante disso aí. Só que tu pegar, por exemplo, dessa época, como a internet já era uma coisa mais madura, era um pouco mais fácil de ver. E aparentemente alguém canalizou um mimimi épico, assim, tipo, pegaram o Felipe assim, mimimi. E a Wizards, não, tá. Nós vamos revisar a lista reservada e a gente não vai mais fazer nenhum reprint premium das coisas. A história que rola é que nessa época aconteceu o seguinte, a Wizards estava se preparando para se livrar completamente da lista reservada. E daí eles resolveram, tá, vamos pensar nisso com carinho, vamos consultar as pessoas que ativamente vão ser afetadas por isso. Então eles se reuniram com lojistas, com os grandes donos das maiores lojas aí, deve ter o que? Agora me fugiu o nome das lojas. Star City, principalmente, isso. Troy Toad. Isso, se reuniu... Channel Fireball, exatamente. Principalmente o Channel Fireball e Star City, foi as que eu ouvi que estavam com certeza nessa reunião. Chegaram pra eles perguntar, tá, ó, nós vamos acabar com a lista reservada, vocês têm opiniões, críticas, sugestões, e todo mundo era a favor de acabar com a lista. Tá quase certo, vamos começar aos pouquinhos acabando com a lista reservada. E de uma hora pra outra, o Wizards voltou pra casa e disse, não, acabou, não, desiste, não vamos mais fazer. E nunca disseram por quê. E daí, nesse momento, eles também cancelaram toda essa putaria de carta prêmio. Fecharam o último loophole que tinha sobrado. Não vai mais ter reprint de nada, de jeito nenhum. Não vai ter, tipo, é forçar a barra, né? Hoje não tem. Vai que lá, daqui a uns 10 anos, eles olham assim, tipo, não, vamos... Foda-se essa merda. O Maro sempre diz, no futuro vislumbrado, né? Foreseeable future. No futuro vislumbrado, não vai rolar. Sim. Então falando do Maro, num dos podcasts dele, que ele tem aquele podcast Drive to Work, ele fez um episódio que ele fala sobre as 20 coisas que poderiam ter matado o Magic, ou que influenciaram bastante o Magic durante esses 20 anos de vida dele. E quando ele estava falando sobre a lista reservada, ele falou o seguinte: não foi uma boa escolha, mas precisamos manter a nossa palavra. Isso é importante. Eu admito assim que eu acho uma atitude louvável, certo? Ter outra palavra, é bom tu manter ela. É complicado, porque ao mesmo tempo eu quero que eles removam a lista reservada, mas eu consigo compreender esse posicionamento de querer manter a palavra. Eu acho uma atitude bem interessante e louvável de certa forma. É ruim, mas tudo bem. Mas o que eu acho interessante é ele falar o seguinte: os colecionadores não falam muito na internet, mas eles mantêm contato conosco e se importam muito com isso. Aí é o seguinte, quem seriam esses colecionadores? Quem seriam esses seres míticos que colecionam cartas e se comunicam com a Wizards? Seriam magnatas em suas mansões na Pensilvânia, cercados de Moxie e Lotus, enquanto degustam um vinho safra 1943 e enviam cartas para Wizards? Cartas à mão, né? Porque eles não usam internet. Claro, logicamente. Quem seriam esses caras, certo? Pois é, eu também fico pensando, cara, acho que ninguém, eu nunca vi falar de ninguém que tivesse tanto dinheiro investido em Magic. Assim que o cara fosse quebrar se reprintassem uma carta de Magic. Não consigo imaginar alguém que tenha feito isso, cara, que tenha dissertado, tá, olha só, foda-se ouro, foda-se ações na bolsa, foda-se o Google, eu vou comprar cartas de Magic.
colecionadores, ao meu ponto de vista, são as lojas. São quem realmente investem em Magic. Mas as São lojas aqueles estavam que na têm o reunião seu- e decidiram acabar com a lista reservada. Será? Isso é o que elas dizem. Entendeu? Tipo, isso é uma informação trazida por elas de dentro de uma reunião que ninguém teve contato a não ser elas. Então, tipo, eu não sei. Porque, cara, hoje quem tem o seu ativo baseado em cartas de Magic são as lojas. Ah, elas, claro, elas não vivem só de lista reservada. Mas o problema é assim, pra uma loja conseguir uma carta de lista reservada, ela tem que comprar essa carta. E ela paga caro por ela. Porque o jogador que tem ela não vai se livrar da carta por preço de banana. Então ele vai ter que pagar um bom percentual do preço dessa carta. Para depois revender. Para daí ter o seu lucro em cima. Isso tu vai numa Star City Games. Deixa eu até fazer aqui uma pesquisa rápida. Eu peguei aqui, olhei Underground Sea, de revisado. Que é a versão mais barata do Underground Sea. Na Star City Games. Eles, entre Near Mint, SP e MP, eles têm 57 cópias. Nossa. Jogando com o valor mínimo, que é o de MP, que é $350, nem fiz a conta toda, só, digamos que eles tivessem 57 cópias MP. Isso é $20 mil. Só Underground Sea. É muita grana. Tirando todas as outras cartas que eles têm da lista reservada. Então, tipo, mais outras Dual-Lands, Tabernáculo, que hoje custa $1.000, Candelabro, que custa $300, $400, e assim vai. Então, cara, as lojas, elas têm muito dinheiro investido nessas cartas. Mas daí, muito dinheiro mas investido daí nessas volta cartas. aquele questionamento, né? Que eles disseram, tá, mas quando a gente reprintou coisas antigas, os preços das antigas subiram. Por que isso não ia valer pra todas? Mas é que tem um aspecto que são cartas... É diferente, tipo, tu tinha o Anjo Serra. Ele era incomum nas suas coleções originais e ele nunca entrou na lista reservada. Então ele tinha um preço estabilizado, um preço relativamente baixo, e quando ele foi relançado, ele subiu de preço justamente porque as pessoas queriam as versões antigas. Então, mas é diferente da questão da lista reservada, que hoje elas valem muito porque tem muito mais procura do que oferta. Se tu pegar e começar a lançar a carta da lista reservada loucamente, elas vão despencar absurdamente de preço. Eu não sei absurdamente, cara, porque daí tu vai ter muito mais o fator coleção. Ok, essas cartas, mas é que tá. Mas cartas tipo de Alpha, Beta e Unlimited, até Limited nem tanto, mas Alpha e Beta, elas vão conservar algum valor. Não todo, por motivos óbvios. Elas também vão cair um pouco de preço. Mas as cartas de Unlimited, e principalmente revisado, vão cair muito de preço. Porque elas tiveram uma tiragem relativamente alta. Mas o problema é que as pessoas sentam em cima dessas cartas. Eu sou um. As minhas cartas da lista reservada, eu não troco por carta que não seja da lista reservada. Por quê? Por que eu vou me desfazer de uma carta cara para trocar por cartas que daqui a pouco podem ser reimpressas e perder todo o valor? Nem é questão de coleção, é questão de poder de troca mesmo. Assim, eu tenho uma carta que é cara, eu quero uma outra coisa cara no lugar e que eu sei que vai conservar o preço. Porque se lá na frente eu quiser trocar de novo, ela vai ter mantido o preço. O problema são as pessoas que não... que elas, tipo... Não é eu vou ter o playset da minha carta, mas sim eu vou ter todas as que eu encontrar pela frente. Que é o que acontece com as lojas. Então, eu sinceramente, eu acho que esses grandes magnatas aí das mansões da Pensilvânia são as lojas. Porque a Wizards precisa delas pra viver. E daí entra todo aquele aspecto que eu já vim aqui e fiz o meu mimimi N vezes de reimpressão de cartas e tudo. Eu acho que a lista reservada é o ápice, assim, do quão a Wizards depende das lojas. Porque que eu disse, o ativo das lojas é baseado em cima de uma coisa que teoricamente não tem valor nenhum, né? Tipo, é diferente do ouro. Papelzinho, né? O ouro tem valor, porque o ouro, por mais que seja uma pedra preciosa bonitinha, ele é usado em N coisas, que não só como joia. Já o Magic não. O Magic é usado pelos seus jogadores. Se as pessoas pararem de jogar Magic, ele não vai valer nada. Então o ativo das lojas acaba. Mas aí também tem o argumento de que se mais pessoas jogassem, ou mais pessoas tivessem acesso às cartas, tu teria maior venda também delas. O Wizards ia lucrar diretamente em vez de indiretamente com as cartas, né? A única coisa que a Wizards sofreria seria talvez se as lojas começassem a sacanear com a Wizards. Que é o que as lojas fazem. Tanto é, tu não consegue comprar box de Eternal Masters pelo valor sugerido dele. Mas isso aí não é sacanear com a Wizards, porque a Wizards já ganhou o dinheiro dela. O sacanear com as Wizards seria as lojas parar de vender Magic. Que isso não iria acontecer. O preço do Eternal Masters,
A culpa é única e exclusivamente da Wizards. Sim, tá? porque foi pouca impressão. Exatamente. E isso é o Wizards, nós não vamos colocar muitas mais cópias no mercado para não reduzir o valor das cartas das pessoas que já têm elas, certo? É aquele mesmo papinho de sempre que já encheu o saco. Isso. Só que, cara, aí vem a continuação do mimimi. Eu acho que a gente tá indo contra a correnteza, velho. Devia jogar Standard? Não isso. A questão de não valorizar as cartas, sabe? Tipo, que nem eu disse, eu tenho minhas cartas, eu não vou trocá-las por lixo, porque eu quero ter a chance de trocar lá na frente de novo, né? Manter esse valor adquirido. Mas, sinceramente, eu não ficaria nem um pouco triste se a lista reservada acabasse e minhas Underground Sea passassem de 400 para $20. Porque eu ia ter acesso às cartas novas. Eu ia ter acesso... Tu ia poder comprar um tabernáculo da vida que tu não consegue. Isso, exatamente. E as pessoas, ia ter mais gente jogando com essas cartas e, tipo, eu não tenho problema com isso. Eu ia achar legal. Só que o problema é que parece que a maior parte das pessoas não pensa assim. A maior parte das pessoas é do tipo, eu tenho meu playset Underground, fodam-se vocês agora, eu só quero que suba o preço e eu não... E tô cagando andando pra essas pessoas. É que como eu falei, porque as pessoas pensam erroneamente em Magic como investimento. Isso é loucura, cara. Tu colocar teu dinheiro, em vez de guardar numa poupança, um negócio assim, tu colocar num pedaço de papel. Mas, cara, eu não vejo nem questão de investimento. Mas é que as pessoas vendem como isso. Elas dizem assim, eu paguei 400 disso aqui. Imagina se eu vou querer receber menos do que isso. Mas eu acho que não é nem questão de investimento, eu acho que é questão de egoísmo mesmo. É tipo, agora que eu tenho, o resto que se É que daí egoísmo é ilógico. Eu tô tentando ver alguma explicação um pouco mais lógica. Ilógico? Parece que tu não conhece a nossa espécie, cara. Mas é que egoísmo por egoísmo, cara, porra. Pessoal é mesquinho mesmo, cara. Mas é como o Felipe falou, é exatamente daquela forma. As pessoas, elas não conseguem ver o futuro. Elas estão muito presas ao que elas já têm, não ao que elas podem adquirir. Certo? É como se, por exemplo, assim, eu admito que seria complicado, por exemplo, eu for lá ver e minha poupança foi cortada pela metade. Só que se o preço de tudo foi cortado pela metade, não faz diferença, certo? Isso. Porque o meu poder aquisitivo se manteve o mesmo. A questão é que existe um atrelamento muito grande de cartas com relação a dólares, ou que seja, de cartas com relação à moeda, vamos dizer assim. Então... Porque se, por exemplo, se todas as cartas fossem cortadas em 1/10, a tua coleção continuaria valendo o mesmo representativamente, certo? Tu te manteria com o mesmo poder de troca de cartas, Isso. Só que tu perderia moeda. Isso. E esse ponto de perder moeda que eu falo, que as pessoas veem aquilo como um investimento em dinheiro, e que é loucura. Não, eu acredito que tem pessoas que vão lá e compram cartas... Né, que fazem o papel de dealer, né? Vou comprar todos os Path to Exile que existem na face da Terra para depois subir o preço e revender. E, embora quem faça isso geralmente sejam as lojas, mas eu acredito que tenham pessoas que façam isso também que não sejam lojas. Cara, eu acredito que o ponto maior é as pessoas que compram, elas não estão nem aí se elas vão vender lá no futuro. Elas nem pensam em vender. Simplesmente porque eu quero que minhas cartas continuem valendo e que eu não perca dinheiro, entendeu? Tipo, entre aspas... idiota, né? Porque se tu compra e não vende... Tu não tem como falar que tá perdendo dinheiro porque tu não tinha intenção de vender. Exato. Então, é um argumento que não vai pra lugar nenhum, sabe? Não tem lógica, mas não tu tá exigindo lógica de seres que são ilógicos, cara. Porque, tipo assim, se tu tá reclamando, minhas cartas vão baixar de preço, tu pretendia vender elas? Não. Tu não tá perdendo dinheiro se tu não pretendia vender as cartas. Porque, cara, sinceramente, tipo, eu tenho a sorte de... jogar Legacy num lugar onde tem uma comunidade Legacy muito forte, onde todo evento tem algo em torno de 30 jogadores, sabe? Que, pro Legacy, evento, tipo, que não é um GP ou coisa assim, não é um Star City ou qualquer coisa, juntar 30 nego em Porto Alegre pra jogar uma vez por mês, pelo menos, é uma raridade, né? Convenhamos. É bem surpreendente, não só no Brasil, mas no mundo, cara. 30 pessoas no evento de Legacy é bastante gente. E, cara, só que, tipo, eu gostaria que quando chegasse no fim de semana do Legacy, tivesse 60 pessoas. Sim. Entendeu? Quanto mais melhor, né? Exato, eu queria que tivesse N decks, onde toda semana tivesse gente nova aparecendo, todo mundo com os decks top, todo mundo tendo acesso a Dual Land e a carta da lista reservada, entendeu?
não só no Legacy, mas no Modern também. O Modern tá se tornando muito isso. Tipo, hoje em dia, tu vai. Uma carta que vira staple no Modern spika muito rápido. Então, tipo, eu gostaria muito que essas cartas não ficassem tão caras e tivessem reimpressão mais. Como é que eu posso dizer? Uma forma mais abundante, assim, mas. Pra não fugir aqui do foco da lista reservada, que é o assunto, né? Tipo, cara, a lista reservada, ela joga. Eu acredito que ela joga muito mais contra o Magic do que a favor, assim, porque. Muito provavelmente é a opinião do Maru, né? Que eu acho que é uma das opiniões importantes de ser levada em conta, né? Só que aquele negócio, é promessa, né? Só que é uma opinião que a gente compartilha que nem eu disse, eu acho que a gente vai contra a correnteza, assim. Porque eu acho que a maior parte das pessoas não compartilham. Pior que eu acho que não, cara. Eu acho que a maioria das pessoas pensam como a gente, inclusive lá dentro da Wizards. Mas o problema é o negócio da promessa. Porque esse negócio da promessa... Tem muita gente, inclusive, que diria assim, eu gostaria de ter uma Dual Land, mas a Wizard prometeu, eu não quero que a Wizard quebre a promessa dela. Cara, entendeu? Tu não faz ideia da quantidade de threads que tem em fóruns, de canais no YouTube, de pessoas que apenas... A única coisa que elas fazem é colocar lá um vídeo com o balanço do mercado do Magic, assim, na semana, por exemplo. Quais cartas valorizaram, quais cartas desvalorizaram. E tu não tem noção da quantidade de pessoas que comentam, pessoas que assistem esses vídeos, tipo falando, que beleza, minha coleção, eu achei que a minha coleção ia desvalorizar porque tal carta baixou de preço, mas essa outra subiu muito mais, então minha coleção continua valendo bastante, não sei o que, blá blá blá, sabe? Cara, tem muita gente que pensa assim, que quer que as cartas continuem valendo e que subam de preço. Porque tipo, eu comprei aqui meus Goif quando eles valiam uma mixaria e agora eu quero que suba todo ano essa merda, sabe? E daí então... pra que tu quer que suba todo ano? E daí não tem Porque as pessoas são idiotas, cara. Desculpa ouvinte se tu pensa dessa forma e quer que tua coleção vale a cada ano mais. Mas isso é idiota. Isso não faz sentido, cara. Se daí... foi, por exemplo, o que eu vi acontecer com um outro card game. Tinha um card game que eu gostava muito, não vou falar porque o nome que não é importante. É alguma coisa da Hello Kitty, ele tem vergonha de provavelmente. Mas o ponto era, o card game parou de ser produzido, eles acabaram com o card game, e daí tava cheio de produto, as lojas estavam cheio de produto, e o produto não tava saindo porque não tinha mais os eventos pro produto andar, né? Só que aquele nicho muito pequeno de pessoas que ainda gostavam do card game, que ainda comprava alguma coisa. Aí eu cheguei numa loja e... Isso foi na época que eu viajei pra fora, eu cheguei na loja e perguntei pro cara, quanto é que tá aqueles decks prontos, né? Aqueles decks de 60 cartas que tinha também. É $1 cada um. Eu me vê todos? Eu quero todos? E daí o cara, que legal, vou fazer finalmente vou vender esses bagulho. Tu quer ver umas cartas single também que eu tenho? Quero, traz aí. Aí eu olhei, quanto é que tá essa aqui? $20. O quê? 20. Cara, tu acabou de me vender o deck inteiro por $1. Tu quer que eu compre essa carta por 20? Mas vai tomar no cu e enfia a carta no rabo. Entendeu? É essas loucuras que as pessoas botam na cabeça, cara. Não, eu comprei por 20, eu quero vender por 20, mas, cara, o jogo acabou. Quer dizer, se isso acontecer com o médico, tu vai ficar ali lambendo as tuas cartinhas pra ver se sai cocaína, porque não vai ter mais nada pra fazer com elas. Lembrando assim, como o Felipe e o Nelson já mencionaram, existe um conceito econômico que as coisas só valem na hora da venda e da compra. O valor do meio não vale de nada, certo? Se tu tem uma carta e ela diminuiu o preço e tu não queria vender ela, não faz sentido, porque o dinheiro pra ti é ilusório. Tu não tá atrás do dinheiro, tu tá atrás de ter o item. Naquele momento, Exato. O valor do item não tem como quantificar o valor do item. Tu não quer vender? Exato, só que isso é um conceito abstrato, certo? É difícil de tu conseguir colocar isso na cabeça. É que nem um conceito muito interessante de Magic, que é, ou pra vida, na real, que é pensamento orientado a resultados, certo? É um negócio, assim, muito interessante, eu aprendi isso ouvindo um podcast sobre Magic, mas fez eu olhar pra minha vida toda de uma forma completamente diferente, e esse é um exemplo clássico disso, que se tu não vai vender, não faz diferença se o preço baixou pra ti, certo? E se tu tava, não, mas eu tô guardando dinheiro pra
pra faculdade do meu filho e eu tô fazendo isso investindo em Magic. Cara, tu tá fazendo a coisa errada. Procura um investimento decente, investe em negócios, investe em dinheiro, não invista em Magic. Porque Magic, a Wizards pode chegar amanhã e pode falar, pronto, acabou. E daí as cartas certo? não valem mais nada. Ou pior, alguém pode derramar uma Coca-Cola em cima da tua coleção. Já que é um pedacinho de papel. Então, enfim, chega, já... Bom, vamos pular então essa parte. Outra coisa, uma das coisas que mais me incomoda nisso aí é essa indecisão, esse mistério por tudo por trás, sabe? Quando tu vai ler lá no blog do Maru, ele tem uma parte assim de quem sou eu, né? Ele tem uma parte do blog que ele fala assim, que ele não pode falar porque ele não pode falar sobre a lista reservada. E isso é ad infinito, né? Eu não posso falar porque eu não posso falar, porque eu não posso falar, porque eu não posso falar, de porque eu não posso falar da lista reservada. Quer dizer, eles têm um... Como é que é? Confidentiality Agreement? Como é que é isso em português, hein? Eu não sei. Bom, é um papel que tu assina na empresa dizendo que tu não pode falar sobre o teu trabalho, basicamente. Acordo de confidencialidade. Eu imagino que seja isso. Deve o NDA deve que ser eles chamam. traduzido ao pé da letra, então. Mas, bom, é um papel dizendo... Tem toda uma lei por trás dizendo que tu não pode divulgar coisas sobre o teu trabalho. Só que o Maru... Espionagem industrial é crime, afinal de Só contas. que o Maru só tem esse papel sobre a lista reservada. Ele não pode nem dizer por que nada, sabe? É muito bizarro isso. Mas isso é padrão de um acordo de confidencialidade, certo? Tu não pode falar nada Não, mas mesmo. o meu ponto é por que existe um clube da acordo de luta. confidencialidade sobre falar da lista reservada? Porque provavelmente é o seguinte, o cara que entra na Wizards, ele deve ter que assinar um papel padrão, certo? Um acordo de confidencialidade padrão, e quem tem acesso a determinados níveis de informação, eles têm que assinar um papel extra. Provavelmente a lista reservada está nesse nível extra de confidencialidade. Agora, daí, claro, né? Se esse é o caso, aí as teorias de conspiração brotam a full, né? E não tem como reclamar, porque é isso que vai acontecer. O interessante é isso, sabe? Não é que porque tu não tem muito o que falar sobre a lista reservada, né? A lista reservada existe, ela vai continuar existindo e a Wizards não vai matar ela por enquanto. Até onde eles vão dizer. Não tem muito o que falar sobre a lista reservada. Agora tem várias coisas que tu gostaria de saber sobre, por exemplo, a história da lista reservada, ou os pensamentos da empresa por trás da lista reservada, né? Por exemplo, perguntar pro Maru assim, ô Maru, agora que a empresa mudou, nem lembro se saiu a compra pela Hasbro ou não, mas digamos, agora que a empresa mudou de patrão, como é que esses patrões novos pensam sobre a lista reservada? São pró, são contra e tal? Ele não pode responder, sabe? E é muito bizarro isso, esse mistério que ronda a lista reservada. É uma das coisas que eu fico mais encucado, é isso. É por que existe esse acordo? Cara, daí é que nem o Matheus falou, daí isso só abre espaço para teorias da conspiração, daí vocês reclamam quando eu venho aqui e falo que a culpa disso é das lojas. O acordo de confidencialidade, fala sério, até isso as lojas são culpadas. As lojas é o quê? É o capitalismo, é o governo americano, é o Bush. É o Trump. Agora não é mais o Bush, né? Agora modernizou, agora é o Trump. Não, mas é que daí, tipo, talvez é pra não vazar nenhum tipo de merda, entendeu? Tipo, sei lá, tu não poder falar nem do porquê que tu não pode falar disso, assim, de repente é medo de... Clube da luta. Da luta. Não fale sobre... Primeira regra sobre a lista reservada, não fale sobre a lista reservada. É pra não vazar nenhum tipo de informação que possa comprometer alguém, entendeu? Então, tipo... sei lá, cara. É tudo teoria, isso que é o meu ponto. É tudo teoria porque os putos não podem nem falar sobre isso. E eu realmente acredito que a forma mais fácil de tu resolver os problemas é falar sobre os fatos. Entendeu? Sim, você poderia pelo menos explicar, olha, a lista reservada não vai sair por causa disso, disso, disso. Ou a lista reservada vai, nós pretendemos, temos planos pro futuro disso, disso, disso. Né? Mas nada, tu não pode falar nada sobre a lista reservada. Só diz, ela existe. Vai continuar existindo, vai. Pra tudo que pode falar. A desculpa deles vai ser os magnatas da Pensilvânia, cara. Com certeza. Temos que descobrir quem são esses magnatas da Pensilvânia. Ou eu quero me tornar um, ou eu quero matar os que já existem. Mas, então, falando um pouco sobre o impacto da lista reservada, certo? Quais são... o que ela causa, quais são as cartas da lista reservada que de fato são jogadas ou não, quais são os formatos que são afetados. A gente montou uma pequena lista para conversar um pouco sobre algumas coisas.
a primeira coisa que a gente vai falar é sobre Vintage. E o que a gente vai falar sobre Vintage... Ninguém joga que a Vintage. gente não vai falar sobre Vintage. É basicamente isso. Nós não conhecemos o formato, a gente não entende muito sobre ele, é melhor não falar sobre ele. E também porque tem a leve questão assim que eu duvido, cara, eu duvido alguém chegar, eu quero jogar Vintage, eu vou comprar cartas pra jogar Vintage. Não acontece isso, certo? Vintage são os jogadores que já existem, que têm as cartas e que jogam Vintage. Sempre tiveram as cartas, Agora eu sempre continuaram tendo vou as fazer cartas. o queixo do Matheus cair, bater na mesa, sair rolando pela sala. Eu tô tentando mover os bastidores pra, de repente, começar a ter alguns torneios vintage aqui em Porto Alegre. Mas tu vai jogar o quê? Tá, mas com proxy, né? Isso, 15 bom. proxies permitidos. Ah, não. Proxy Entendeu? eu também entro também, se for assim. Entendeu? É porque daí o negócio é, de fato, jogável. Então é aquele outro ponto. Mas se o preço fosse menor, talvez as pessoas não jogariam mais Vintage, certo? Com certeza. Tem essa questão também. Então, por isso que a gente não vai decidir muito comentar sobre Vintage, e Vintage não é muito afetado pela lista reservada. É sim! Porque ou as pessoas... Porque ou as pessoas usam proxy ou elas já têm carta. É muito difícil alguém comprar uma carta pra jogar Vintage, cara. Eu acho muito difícil isso acontecer. Pô, comprei minha Lotus ontem, cara. Porra, eu só paguei $5.000 nela, tava de barbata. Não é? Barbada, velho. Troquei por um rim. Eu tenho 2, não preciso de 2. Certo, não bebe, né, Nelson? Foda-se, só um já tá suficiente. Como não fuma também, pode até vender um pulmão também. Ah, pois eu não fumo, sou sedentário, pra que eu preciso de fôlego? É isso aí. Então, outros formatos assim que são de fato um pouco afetados pela lista reservada é Commander e Cubo, que a gente acredita que isso daria acesso a mais cartas aos jogadores, ou daria um acesso mais fácil a essas cartas, e também permitiria que as pessoas que jogam esses formatos casuais, entre aspas, usassem as cartas que eles gostariam em seu baralho, né? Então, por exemplo, vou montar um Commander verde e vermelho, eu vou usar uma Stomping Grounds e vou usar uma Taiga, né? Atualmente tu vai usar uma Taiga, tu já fica um pouco... será que vale a pena? Stomping Grounds tá bom. A Penland. As Penland estão caras pra caralho agora, não dá nem pra usar. Pode crer, velho. Que coisa ridícula, não vai mais ter Dual Land pra tu usar agora. Daqui a um pouco as Penland estão mais caras que as Shock por causa dos Eldrazi. É triste. E, no fim, o formato mais afetado, na minha opinião, é o Legacy, certo? Porque o Legacy tem mais jogadores, tem um interesse maior, existe um formato competitivo acerca dele. O Vintage não importa. Eu não gostaria de usar essas palavras, mas... Tu acabou de chamar jogador de Commander e Cubo de casual, tu já xingou muita gente hoje. eu usei parênteses, air quotes, tá ligado? Por isso que deu entonação diferente. Casuais. Mas é que, tipo, Legacy tem GP ainda, entendeu? Os outros formatos, o Commander e Cubo e Vintage, não. Então... Commander até é um formato... O Commander, o Dual Commander ou Commander francês é jogado bastante em GP, né? Então também tem... Mas não tem um GP focado nele, né? Não tem tipo um GP Commander. Não. Aquele que foi gigante de 2 cabeças foi GP? Não foi, né? Não, acho que não teve nenhum gigante de 2 cabeças GP assim. Foi mais... É mais durante o pré-release que teve. De Juramento das Sentinelas, o pré-release foi bem focado em gigante de 2 cabeças. Por causa de Surge. Mas... Surge, praticamente por causa do Surge. Acho que teve alguma outra carta assim que afeta teu time e tudo, mas é mais ou menos. Infelizmente não teve um retorno de Arch Enemy, né? Arch Enemies disseram que não vendeu bem e não vai voltar. Triste. Então provavelmente vai ser substituído pelo Planet Chase agora. Planet Chase é legal. Planet Chase é bem bacana. Mas enfim, então, para dar um pouco de estatística, um pouco de um argumento mais fundamental a influência da lista reservada no Legacy, a gente pegou uma lista de cartas que é publicada pelo Metamox, que é um site, é metamox.com/legacy. Se vocês forem lá, eles têm uma lista das cartas jogadas nos últimos 90 dias, que são as cartas jogadas nos últimos 90 dias. Isso inclui a quantidade delas. O que é interessante tu ter a quantidade, porque isso permite que tu faça uma forma mais justa de julgar as cartas, certo? Porque se tu pegar, essa carta aqui é a primeira carta mais jogada, e essa aqui é a segunda, mas tu não sabe exatamente o número de cópias dela, não faz o mesmo sentido, não tem o mesmo impacto analítico, digamos assim. Sim. Mas enfim,
Então, pegando as cartas mais jogadas em Legacy, acho que aquele site tem 516, isso eu não contei, mas é fácil de resolver. Deixa eu voltar aqui pra minha planilhazinha, meu Excel. Na verdade é Google, Google Sheets. Não, tem 450 cartas, tá? Das 450 cartas mais jogadas, nós temos 33 que estão na lista reservada. O que é um número baixo, certo? Mas, então, pegando, por exemplo, das 50 mais jogadas, 7 estão na lista reservada. As Dual Lands, provavelmente. Basicamente é só as Dual Lands. E se tu pegar em quantidade de cópias, quantidade de cartas, são 10,64. Então é uma quantidade não significativa. 1/10 das cartas estarem na lista reservada não é uma quantidade insignificante. Do top 100, são 9 delas. E aqui é interessante porque é mais ou menos 9% das cartas também. Então tem um negócio matemático ali interessante. E se tu pegar do top 200, que daí contaria muitos decks Tier 2 e Tier 3, estratégias diferentes, aí nós temos 28 dessas 200 cartas, e isso dá 8,38% das cartas. Então, em média, assim, tu pegar 10% das cartas é uma quantidade significante, certo? Isso dá um impacto muito forte. E olhando para essas cartas, quais são elas? Quais são as cartas que jogam Legacy que estão nessas top cartas, assim? Quais são as cartas que de fato teriam um impacto, uma influência, uma importância no formato? A primeira categoria delas, eu acho que é meio óbvio, que são as Dual Lands, certo? Elas representam mais de 70% de toda a lista reservada jogada. Então, elas são o principal problema. Porque se vocês jogam Magic, vocês sabem que mana base é um negócio caro, e tu pegar formatos que são bem acirrados, como Legacy, a mana base é muito relevante. É muito relevante. Aquele um pontinho da Penland, ou os 2 da Shockland, vai fazer diferença. A questão é a seguinte, as Dual Lands, elas são substituíveis também, entre parênteses, certo? Tu consegue substituir ela pelas Shocks. As Shocks são tão boas? Não são tão boas, mas elas têm substituição, certo? Elas ainda têm o mesmo efeito de gameplay, que ser um tipo que tem 2 tipos básicos. Tu não ia ficar mana screwed no sentido de não ter as cores certas na hora certa, substituindo por choque. Tu ia continuar tendo. Só que tu ia tomar bastante dano por isso, né? Teoricamente sim, tecnicamente não, né? Daí entra na discussão do porquê que eu não acredito que Eternal vai ser um formato. Que o pessoal fica falando, porque o Wizards vai matar o Legacy e o Modern vai fazer o Eternal. Eu não acredito nisso porque Burn dominaria amplamente e não teria o que fazer. Então seria um formato que já seria deturpado. O ponto é que quando tu vai pegar, vou pegar a minha choque aqui com a minha Fetch, tu vai tomar 3 pontos de dano. Esse é um raio a menos que o cara tem que te dar na cara. Exato. E o Burn Legacy é extremamente eficiente, muito mais do que o Modern. Então tu botar um Burn Legacy num Modern-like, com Shockland, nossa. O Burn ficaria mais forte, mas eu ainda acho que teria como contornar. Isso, aí eles têm formas de lidar com isso, Felipe. Poderia, banir Price of Progress ou Fire Blast e já perde uma certa eficiência o deck, certo? Sim. Mas num primeiro momento seria terrível. Sim. Mas a questão principal das Dual Lands é que elas são substituíveis. Isso, elas têm alguém que faça o que elas fazem. Não de tão eficiente, mas tem. Isso, exatamente. Agora, as próximas 5 cartas, uma delas até tem uma certa forma de funcionar, mas não é a mesma coisa. A primeira delas é LED, ou Lion's Eye Diamond. Essa carta é insubstituível. Não tem nada que faça nada parecido. Não tem. E impossível substituir Lion's Eye Diamond. E nem nunca vai ter também nada que faça nada parecido. Porque é uma habilidade quebrada. Pra quem não tá muito nunca ciente foi, da carta. Né? Não era até eles resolverem fazer Dread, né? Dread e Ent, né? Até ter tutor infernal. Enfim, Lion's Eye Diamond é uma carta que é um artefato, que custa 0 de mana pra baixar, e ele tem uma habilidade que é descarte toda a sua mão, adicione 3 manas de qualquer cor à sua reserva de mana. Então eles tentaram fazer uma Mox Black corrigida. Lotus, eles tentaram fazer uma Black Lotus que não fosse tão roubada. E fizeram uma carta talvez até mais roubada que a Black Lotus. Porque, né, jogador de Magic é campeão de transformar drawback em enabler, né?
A gente é eficiente e criativo. Daí eles transformaram o descarte de sua mão em enabler para estratégias quebradas como no Ent tem o Infernal Tutor, que daí com Hellbent ele vira um Demonic Tutor. E também tem, esqueci a porra da mecânica, Dread. E daí tem Dread que é o cérebro falhou. E daí tem o Dread que precisa de cartas no cemitério pra funcionar. Então, né? Descartar a mão opa, eu tenho tudo que eu preciso. Pior, tu descarta a mão, tu ainda tem 3 de mana. Faithless Lufin, vou comprar 2 cartas. Vou dredear 2 vezes. E descartar as 2 cartas. Então, outra das cartas nessa lista é o Mox Diamond, que não tem um substituto muito bom, certo? Tu pegar Chrome Mox, eu acho que não faz a mesma coisa do que a Mox Diamond. Não, nem ele tem alguns outros substitutos parecidos, tipo a Chrome Mox, tem uma Land também, que é parecida com ele. Mas é que é uma Land, tá ligado? A vantagem do Chrome Mox é que é um Land Não, Drop mas essa extra. Land é um Land Drop extra também. Efetivamente ela é, em algumas situações. Tu começa o jogo com ela. Sim, mas... tô ligado. Sim, mas ele tem que estar no sim, draw. Por isso que eu disse, não é exatamente, mas tem algumas... Mas o ponto é que eu acho que a Mox Diamond, se ela desaparecer, ela não quebra os decks como quebra o Lion's Eye Diamond. Quebra. Se tu tirar o Mox Diamond do Lands, ou dos Box, ou dessas coisas assim, tu quebra os decks. Eu acho que não, acho que eles sobreviveriam sem ela. Muito difícil. Porque daí tu tira... Lands talvez sobreviva. Pox eu acho que Eu não. acho mais difícil o Lands sobreviver do que Pox. Porque... É que o Lands tem muita coisa que tu pode fazer com ele, eles só iam mudar de foco. Mas é não que ia desaparecer o deck. O Lands ele é quase 5 cores. E daí ele precisa desse mana fix. Entendeu? E daí tu precisa de terrenos que são utilitários. E daí tu não tem muito espaço pra ter uma base de mana mais variada. Então é eles complicado, iam, isso que eu digo, o foco do deck ia mudar, eles iam ter que diminuir as cores, mudar a estratégia, mas o deck não ia morrer. O deck ia cair de, sei lá, Tier 2, talvez ele seja hoje, pra Tier 5. Exagerado. Não, cara, ele precisa de Mox Diamond. Tipo... Bom, enfim. Segue o baile. Próxima carta é City of Traitors, que... Qual é a cláusula mesmo dela? Quando tu joga uma segunda land ou essa aqui é que tu toma 2 de dano? Não, essa é a que quando tu joga um terreno, sacrifica ela. Esse aí tem muitas estratégias que baseiam nele. Ia deixar vários decks, talvez, injogáveis. Injogáveis... Não, porque tem a tumba... É que geralmente os decks que jogam a tumba jogam com essa dois, também. Né? Isso. Ia deixar alguns decks mais lentos. Tipo, Sneak and Show ia ficar mais lento, Eldrazi não ia ser mais tão quebrado. Big Red também ia ficar Big mais Red lento. eu acho que ia ser injogável sem ele. Talvez, porque ele ia diminuir bastante a chance dele de ter Cálice pra 1 no primeiro turno. Outra carta também é Gaia's Cradle. Sem Cradle, Elfos, duvido que funcione. Então, eu já vi uma discussão do Gaia's Cradle pra Elfos e teve um cara lá que ele disse assim, olha, Elfos funciona sem Gaia's Cradle, mas eu não quero jogar mais com ele. Então, tem um formato de Elfo que ele funciona sem Gaia's Cradle. Só que talvez seja um formato diferente do que a gente tá acostumado. Tu não consegue usar Nictus no lugar dela? Não é tão bom, certo, mas... É que o Cradle te possibilita combar no segundo turno, né? Exato. O deck ia ficar um pouco mais lento. Ou então, em vez de combo, tu faria algum outro tipo de elfo, sei lá. É que o Elfos ele fica mais parecido com o Modern, e daí ele seria bom o suficiente pro Legacy? Daí é a pergunta. Então a próxima carta também, que é uma das últimas, assim, que é relevante pro formato que tá na lista reservada, é Null Rod. Essa é foda. Essa ia fazer muita falta. Porque o sideboard ia quebrar bastante, né? Porque é um Stone Silence artefato. Então, tipo, é uma forma de todos os decks lidarem com Affinity e com o tampo lá. Affinity os Miracles da vida. Legacy é relevante? Bem relevante, porque ele é Affinity, ele não é Robots. Ele é bem mais agressivo. Nossa, é bem agressivo. Mas... Então uma das coisas interessantes que aconteceu com essas cartas, que o preço delas, assim, disparou loucamente depois de Eternal Masters. Todo mundo se tocou, opa, todo mundo vai querer isso aqui. É o que o Felipe falou no episódio passado, que o preço que baixou das outras cartas shiftou pra essas aqui da lista. Shiftou, nossa senhora. foi transferido pra essa aqui pras cartas da lista reservada. É tristeza.
Tipo, os lojistas não vão perder dinheiro, cara. É? Não, eu lembro uma vez, uma vez que eu fiquei bem de cara lá, quando eu morava ainda no Rio Grande do Norte, eu conhecia um camarada que abriu uma loja lá, o cara é bem amigo meu. E daí um dia eu perguntei pra ele como é que tu decide os preços das cartas novas, assim e tal. Eu não tinha a mínima ideia como é que funcionava, né? E daí ele disse, não, a gente compra aquele pacote que vem 4x de todas as cartas do set e a gente divide o preço igualmente entre as cartas. Então se uma carta baixar, a outra tem que subir. Justo. Mas isso é meio óbvio. Sim, mas tu pensa, quer dizer, não tem pra onde escapar, mesmo que uma carta... Ah, essa carta aqui foi banida. Fudeu, não tem mais como usar, vai cair loucamente. Não, mas as outras vão ficar mais caras pra compensar. Que é o É caso assim que da funciona. Voice of Resurgence. Que é a única carta boa de Maze? É Maze? Isso, Dragon's Maze. Tipo, é a única carta boa do set. Daí a carta vale um horror, porque nenhuma outra vale nada. E daí todo o valor do set tá em cima dela. É. É por isso que sets como Khans of Tarkir não tem cartas assim que tem um preço muito absurdo, porque o preço das cartas está mais distribuído ao longo de todas elas. Isso. Então é por isso que quando o pessoal fala que tem que ter mais cartas boas no set, acontece que o preço vai ficar melhor distribuído entre todas elas, não vai ficar top heavy, não vai ficar só em algumas cartas. É, exatamente. Magic Origins é outro exemplo. Tipo, a única carta que prestou mesmo, que viu o jogo, foi o Jace. E daí ele concentra todo o valor, embora agora ele já tenha baixado para uns $40. Chegou a 100. Porque o valor do set está em cima dele. E como o Matheus mesmo falou, se referiu ali ao que eu já tinha comentado no podcast passado, isso acontece aqui na lista reservada, né? Se tinha cartas Legacy que estão baixando de preço por causa do reprint do Eternal Masters, esse preço tem que ir para algum lugar e tá vindo para essa lista maldita. Houveram algumas sugestões de soluções pro, abre aspas, problema, fecha aspas, do Legacy. Que é difícil de tu manter Legacy, certo? Porque é um formato que ele não dá muito lucro, de certa forma. Não é vendido muito produto no Legacy. Então, uma das sugestões que já deram foi o banimento da lista reservada, fazer um Legacy sem lista reservada. E é interessante, certo? Como a gente destacou aquelas cartas, assim, essas seriam a maior perda pro formato. Isso, que tu não consegue substituir, o resto até tem. E o fato de banir as Dual Lands, cara, dá uma diferença enorme, cara. Sim, é só ver, por exemplo, eu tenho o Reanimator, que a gente comentou no início do negócio, e eu considero até que agora eu tenho um Reanimator mega caro, porque eu tenho as 4 Full e os 4 Show and Tell. Só que ainda assim, se eu comprasse ainda os 4 Underground Sea, ia ser ainda metade do preço do deck. Exatamente. Se não mais. O preço das duas é muito alto. O pessoal já deu alguma sugestão, como por exemplo, lançar duels lendárias, que tu só pode ter uma cópia, e aí tornaria o formato um pouco mais diferente do Modern. Mas eu acho que tem tanta carta no Legacy que deixaria o formato bem diferente do Legacy, do Modern, desculpa. Coisas como Fall, Brainstorm, Ponder, Preordain. Basicamente o Blue Bullshit ainda existe muito no Legacy. Tu ainda teria muitos decks que existiriam simplesmente porque tem cartas antigas, não lista reservada, que são, né, legais pra fazer deck e tal. Então eu acho que a ideia é interessante. Que é a ideia do Eternal, né? Que o pessoal tava comentando, que seria o Legacy sem lista reservada, né? Mas, que nem eu disse, eu duvido muito que uma coisa nesse estilo venha. Eu acho que seria difícil porque, primeiro, eles teriam que fazer muitos balanceamentos pra usar as choques. E aí isso é uma complicação, como é que eles iam balancear isso. Não acho que seria da noite pro dia. E, digamos que eles fizessem as lands lendárias. Não. O Maru já disse que não vai rolar. E sabe por que também eu acho que não daria certo fazer esse formato do Legacy sem lista reservada? Porque daí a gente teria a inversão. Com o banimento da lista reservada, essas cartas perderiam valor. Então esse valor teria que ser shiftado, como disse o Matheus, para outro lugar. Que seria as cartas não da lista reservada. É que daí das cartas não da lista reservadas ainda tem a possibilidade de serem reprintadas, como por exemplo foi agora, né? Então tu teria uma forma assim, de controlar o preço dessas cartas como e da lista reservada tu não tem. Mas imagina assim, ó.
Hoje o Modern, os decks já estão beirando $2.000. Sendo que tem decks que valem mais de $2.000. Decks que usam Goif, Liliana, esse tipo de coisa. As cartas que não estão sendo reimpressas, né? Não, ok, eu sei disso. Mas entendeu? Mas tipo, com a política que a Wizards tem hoje de reimpressão, a tendência é que os decks iam se manter mais ou menos num preço... Talvez, num primeiro momento iam cair de preço, óbvio, mas depois eles iam acabar ficando mais ou menos como tá hoje. Porque ia aumentar a procura, ia aumentar a procura, mas não ia aumentar tanto assim a oferta. Então tu ia ter pessoas que iam ficar interessadas no formato, porque, né, eu quero jogar com full, eu quero jogar com esse tipo de coisa, eu quero jogar com um power level maior, já que agora tá mais viável. Só que full ia continuar escasso no mercado, Show and Tell ia continuar escasso no mercado, entendeu? Então o valor das cartas da lista reservada ia acabar migrando para essas cartas que não estão na lista reservada hoje. Então eu acredito que não ia ser solução por causa disso. Eu concordo com esse ponto, mas o meu ponto é que teria a possibilidade de, chegando nesse caso, reprintar-se mais cartas. Só que, né, daí é acreditar que a Wizards vai fazer tudo que ela nunca faria. Eu acredito... Olha, pra mim é mais fácil eles acabarem com a lista reservada do que começar a reimprimir carta boa. Aí eles, nós banimos a lista reservada. Mas vocês vão imprimir cartas? Não pode não.